E aí fica para nós a pergunta, para refletirmos: como que está a nossa vida? Quais ensinos nós temos seguido? Quem são os pregadores e pastores que nós deixamos entrar em nossas casas? Como nós temos conduzido os nossos negócios? Será que nós temos nos envolvido com pessoas que têm manipulado a maneira como a gente tem investido ou trabalhado, a fim de continuar a ter ganho, mas abdicando dos valores e princípios que Deus estabeleceu? Temos sido fiéis a Deus na prestação de contas? E aqui eu falo contas mesmo. As pessoas com quem eu tenho me envolvido, eu tenho levado a luz de Cristo para essas pessoas, ou as trevas têm me consumido? O que eu tenho deixado para poder continuar ganhando lucro, como essas pessoas aqui estavam fazendo, participando de cultos idólatras? Ah, mas eu não participo de nenhum culto idólatra. Mas você só nega imposto. Uma das maiores coisas que tem crescido no Brasil e no mundo, que tem dominado e influenciado muitos esportes. Você sabe o que é? O que é? Hã? Faz um bet aí. Irmãos, eu não sei se você faz isso ou não, mas a palavra de Deus diz assim: quem não trabalha, que não. Um dos mandatos de Deus para o seu povo. A palavra de Deus diz lá em Tessalonicenses: quem não trabalha, que não coma. Lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, Deus dá uma ordem ao ser humano: guardar e cultivar o jardim. Nós fomos criados para ganhar recursos, trabalhando. O trabalho não é consequência do pecado. O trabalho faz parte de nós enquanto criação de Deus, a imagem e semelhança. Porque Deus trabalha. Deus trabalhou desde sempre. E quando você aposta, irmãos, tentando ganhar lucro em cima disso, fácil, você está pervertendo aquilo para o qual você foi criado, como imagem e semelhança de Deus. Ah, nada a ver o que você está falando, Alisson. A minha preocupação é se você não está dando moral para mim, querido. Mas é a Bíblia que fala, amado. E se a Bíblia fala, e se você é crente, você deve se submeter àquilo que Deus fala. Como que está a sua vida, irmão? Com o que você tem se envolvido, querido? A fim de ganhar lucro. Você tem objetivado lucro nessa terra, juntar tesouros nessa terra, ou juntar tesouros no céu? Terceira lição. E aqui a gente já vai para a terceira e quarta. Jesus reconhece os fiéis. Jesus sabia que naquela igreja haviam dois grupos distintos: aqueles que estavam seguindo os ensinos de Jezabel e aqueles que, por mais que estavam tolerando, por mais que eles parecem que não tinham forças para confrontar aqueles ensinos, eles continuavam sendo fiéis a Deus.
E olha só a palavra de Jesus para eles: digo todavia a vós outros, para esse grupo, para o remanescente fiel daquela igreja, digo a vós outros, os demais de Tiatira, há tanto quantos não têm essa doutrina, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Havia um grupo naquela igreja, que era talvez o mesmo grupo, que era perseverante, que fazia caridade, que tinha fé, que as últimas obras eram melhores do que as outras. Esse mesmo grupo, que talvez não tinha força para confrontar esse grupo que seguia Jezabel, era um grupo em que Deus, em que Jesus reconhecia que havia fidelidade à palavra, que havia fidelidade no serviço, e Jesus reconhece isso e tem uma promessa para esse grupo. Mas antes disso, irmãos, nós precisamos reconhecer que as coisas profundas de Satanás era uma doutrina. E o que isso significa, irmãos? Ela não estava ensinando qualquer coisa. Essa mulher Jezabel, ela ensinava de púlpito. Quando se fala doutrina, isso significa que o ensino dessa mulher era um ensino estruturado, era um ensino sistematizado, tinha a apostila dessas coisas, para a gente entender um pouquinho melhor. Era uma doutrina regulamentada, formalizada. Ela estava ensinando de púlpito àquela igreja, mas ela não estava ensinando sobre Jesus, ela estava ensinando as coisas profundas de Satanás. Alguns teólogos vão dizer que ela estava sendo de fato influenciada por Satanás. Mas havia um remanescente fiel, e Jesus fala para eles assim, versículo 24, finalzinho, 25, desculpa. Tão somente conservai o que tendes. Ele está falando assim: igreja, continua perseverando, continua demonstrando amor por aqueles que precisam, continua fazendo ação social, levando o evangelho e o pão, continua demonstrando a sua fé, que as suas obras continuem sendo mais numerosas, mais excelentes, continue avançando no evangelho, até que eu venha. E aqui, irmãos, tem um detalhe muito importante. Esse até que eu venha aqui não está só relacionado ao fato da segunda vinda de Cristo, mas também está relacionado a uma intervenção de Jesus, direta nessa situação. Jesus está falando assim: continuem perseverando, queridos, porque eu vou intervir. Eu vou demonstrar o meu juízo para com aqueles que seguem esses ensinos, e eu vou consolar e confortar aqueles que se mantêm fiéis. Ele prometeu isso. E para fechar, aquele remanescente fiel, que se mantém fiel a Jesus, que se mantém perseverante na fé, há um galardão, há um presente que esse justo juiz concede. Eu lhe darei, versículo 26, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro.